Fala pessoal, tudo bem? Álvaro Brizola do canal Megapixelers em mais um vídeo rapidão sem firulas para te mostrar o meu processo de correção de cor utilizando o Adobe Premiere Pro. Eu gravei um vídeo em modo dessaturado, utilizei o S-Log 2, assim eu consigo te dar um exemplo completo e também fica mais fácil para perceber a diferença entre o antes e o depois. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tá interessado? Vamos nessa! Ok pessoal, bem-vindos então a mais um vídeo aqui do canal Megapixelers. Se você é novo aqui, eu quero te contar que este é um canal sobre foto e vídeo que tem conteúdo novo toda semana e que é dedicado a amadores bem como eu. Aqui eu te trago dicas, revisão de produtos e tutoriais bem como esse vídeo. Então deixa eu desde já te convidar a se inscrever no canal e a clicar no sininho para ativar notificações. Esse vídeo é um oferecimento da Photoseg, que é uma corretora de seguros de equipamentos fotográficos. Consegue fazer seguro de câmeras, lentes, drones e assim por diante. Consegue fazer a sua cotação pelo seu computador ou pelo seu celular, fica sabendo na hora quanto que vai custar o seu seguro e tem diversas formas de pagamento facilitado. O link, os telefones e todos os demais contatos da Photoseg estão na descrição caso você queira conferir. Chega de jabá? Vamos direto ao assunto? Vem aqui para a tela do meu computador, eu já estou com o Premiere Pro aberto, estou importando um vídeo que eu gravei agora há pouco do meu filho Igor. Ele gravou especificamente para servir de material aqui para o nosso exemplo. Ele basicamente está se apresentando, falando quantos anos ele tem, aonde que ele mora e o que ele gosta de fazer. Então ele preferiu gravar em inglês, porque essa é a língua que ele está mais confortável, mas eu quero que vocês prestem mais atenção na prática, na intensidade, na qualidade do áudio e nas cores, né, como é que está a imagem. Vamos ver como é que está então. Hi, my name is Igor Brizola. I'm 12 years old and I live here in Minnesota. And one of my favorite things to do is play video games, especially Fortnite. Nice to meet you. Ok, então vocês já devem ter percebido, principalmente se eu trazer aqui para cá e mostrar a tela em cheia, que essa não é uma imagem muito legal, é uma imagem que está bem sem cor, está bem opaca, está bem estranha. E a gente grava dessa forma propositalmente. Eu falei que a gente gravou em modos dessaturados, eu utilizei o modo S-Log 2, dá até para deixar mais dessaturado ainda em S-Log 3. E você faz esse tipo de coisa para que você tenha um ponto de partida mais neutro para sua correção de cor e também para que você tenha um range dinâmico maior. Quando você grava com modos de baixo contraste, a sua câmera tem mais facilidade para reter as partes mais escuras, os detalhes das suas sombras, como também as partes mais claras, os detalhes dos seus brilhos, o que dá um efeito mais cinematográfico para a sua imagem, principalmente em ambientes de alto contraste. Mas a imagem não sai direto da câmera pronta para ser utilizada e por isso você tem que fazer um pouquinho de correção de cor. O meu Premiere Pro está em inglês, é assim que eu me sinto mais confortável para utilizar, mas tudo fica mais ou menos na mesma posição, mesmo em português. Eu acho que você não vai ter dificuldade para acompanhar utilizando a sua versão. E a primeira coisa que eu faço é clicar aqui em item novo e camada de ajuste, ele vai confirmar qual que é a resolução do meu vídeo, vai criar um quadradinho para cá e eu vou jogar esse quadradinho aqui para cima. Eu acabei de criar uma camada de ajuste, ou seja, todas as minhas correções vão acontecer aqui nessa camada e vão ser aplicadas no vídeo que está imediatamente abaixo dela. E isso é interessante porque eu preservo o vídeo original sem tocar nele. Então se eu quiser desfazer, se eu não gostar de como é que ficou, eu ainda tenho a correção, o vídeo sem correção na parte de baixo. Também é interessante porque se eu tiver novos clipes que eu gravei utilizando as mesmas configurações, eu posso simplesmente arrastar essa camada de ajuste por cima dos novos clipes que eu vou jogar aqui no meu timeline e a correção de cor vai ser aplicada automaticamente. Então é muito interessante fazer correção de cor em camadas de ajuste como o que eu acabei de mostrar para vocês. Então eu selecionei a camada de ajuste, vim aqui no tab Color, no tab Cor e vou começar a trabalhar um pouquinho com essas correções de cor. Perceba que eu estou utilizando o Lumetri Scopes, que talvez quando você abra o seu, ao invés de estar aparecendo como o meu, talvez o seu esteja aparecendo algo mais ou menos dessa forma. E tudo bem, vou até começar dessa forma, depois eu mudo para aquela outra forma. Esse gráfico aqui, ele basicamente mostra o nível de luminosidade para cada uma das cores. Você não quer que nada esteja abaixo de 100 e nada acima de 100 e nada abaixo de 0, porque isso significaria que você está perdendo detalhes, a imagem está clipping, você vai ficar com artefatos na sua imagem. Você quer que fique o máximo possível dentro desse range, mas nada acima de 100 e nada abaixo de 0. E para fazer isso, o que eu vou fazer, eu vou vir aqui em correções básicas e vou começar reduzindo os meus pretos, os meus blacks, até eu perceber que alguma coisa quase encostou aqui no 0. E eu vou começar então também aumentando os meus brancos até deixar mais ou menos alcançando aqui no 100%. Opa, eu acabei mexendo no lugar errado, deixa eu voltar aqui para os brancos.
reduzir um pouquinho o branco. Então, quase nenhuma diferença, coloquei 9.8 de branco, menos 4.3 de blacks. A próxima coisa que eu faço é reduzir as minhas sombras, que em inglês é shadows. Eu vou reduzir os meus shadows talvez até menos 50, não muito mais do que isso. E vou aumentar os meus highlights, eu gosto de deixar os meus highlights um pouquinho mais altos. Os meus brilhos, eu gosto de deixar talvez em torno de 30. E aí vou complementar isso deixando um pouquinho mais de contraste, talvez coloque, sei lá, 25 de contraste aqui, só para ver mais ou menos como é que ficou a imagem. Eu vou aplicar o primeiro tom de saturação, aqui eu vou colocar em torno de 120, para ter um pouquinho mais de saturação. E vou vir aqui em Criativo ou em Creative e vou mexer um pouquinho mais. Eu normalmente coloco um pouco mais de nitidez, eu deixo a imagem um pouquinho mais sharp. Eu normalmente não vou a 100, como vocês estão vendo aqui, normalmente eu deixo no máximo a 25, não passo de 25, senão a imagem começa a ter alguns artefatos também. Vou colocar um pouquinho de Vibrance, vou deixar talvez 25 de Vibrance, e agora, de acordo com o olho mesmo, eu vou colocar um pouquinho mais de saturação, acho que eu posso colocar talvez um pouco mais ainda, talvez 120. E agora, como toda correção de cor é um processo iterativo, eu volto aqui no meu Basic Correction e tento abaixar mais uma vez um pouquinho os meus whites, os meus brancos, para não deixar nada estourando aqui em cima do 100. E também, perceba que agora ficou 1.1, e eu também vou aumentar um pouquinho os meus blacks, porque eu acho que estava cortando um pouquinho, ficou menos 1.1. Então, ao ver a imagem dessa forma, parece que não está mudando muito, mas daqui a pouco eu mostro antes e depois, vocês vão perceber a diferença e eu acho que vocês vão ficar um pouquinho impressionados. Antes de fazer isso, porém, o que eu faço, eu vou vir aqui com o botão direito do mouse e vou voltar no meu gráfico de Parade. Eu vou apagar o Waveform, vou deixar no Parade, porque isso me dá a oportunidade de ver se alguns dos meus canais está sobressaindo ao outro. Então, com o tempo, você começa a perceber, mesmo sem esse gráfico, eu já conseguiria perceber que essa imagem está com um tom um pouco mais frio do que eu gostaria, está um pouco mais azulado do que eu gostaria, e esse gráfico aqui me mostra isso. Perceba que os tons azuis estão chegando no 100, enquanto o tom vermelho e verde estão em torno de 95. Então, para contrabalancear isso e ajustar o que a gente chama de balanço de branco, eu venho aqui na minha temperatura e arrasto essa bolinha distante do azul, em direção ao amarelo. E eu tento fazer isso até deixar o azul mais ou menos balanceado com o vermelho e com o verde. E eu acho que seria então mais ou menos aqui. Eu acho que aqui eu consegui balancear um pouco o azul e o vermelho. O vermelho parece que está um pouquinho mais acima do verde, então agora eu pego o meu slider de baixo e tento afastar um pouquinho mais na direção do verde. E agora eu acho que eu consegui deixar os três perfeitamente alinhado. Essa é uma imagem que está com um balanço de branco perfeito e eu já acho que está ficando bem legal. Uma coisa que eu não gostei ainda, porém, é que a imagem inteira aparenta estar um pouco mais escura do que devia, porque o rosto do meu filho Igor está na sombra. O sol já tinha se posto, eu estava aqui por trás dele, ele está atrás de um poste, então o rosto dele é talvez uma das partes mais escuras da imagem. E eu quero corrigir isso. Então o que eu vou fazer, eu vou vir aqui no HSL e vou clicar aqui na opção amarela, porque normalmente os tons de pele são um pouco mais amarelo. Vou clicar aqui nesse conta-gotas, vou clicar na pele dele e agora eu vou clicar nesse quadradinho. E aí, tendo feito isso, eu vou tentar achar então onde é que fica uma seleção específica especificamente para o rosto dele. Então perceba que eu quero que o rosto dele apareça e todo o resto, ou a maior parte do resto, fique cinza. Do jeito que vocês estão vendo aqui, talvez eu consiga refinar um pouquinho mais ainda o rosto dele, mas a seleção já está bem legal. E agora eu posso até dar borrar um pouquinho para que as partes que não fiquem perfeitas fiquem mais suavizadas. Vou deixar um pouquinho mais borrado aqui para suavizar um pouco as coisas. Posso talvez deixar um pouquinho de noise. Eu sei que a imagem está estranha, está parecendo que ele é um vampiro aqui nesse momento. Perceba que é só os tons de pele que foram selecionados aqui nesse momento. Enfim, o que eu vou fazer na prática é tentar aumentar a luminosidade da imagem. Deixa eu voltar aqui para o meu HSL. E eu vou arrastar esse slider aqui um pouco para cima. Perceba que o rosto dele está ficando bem claro. Eu vou exagerar, é óbvio que eu não vou deixar dessa forma, só para que você perceba o efeito quando eu solto isso daqui. Então agora ele está bem vampiro, é claro que a gente não vai deixar dessa forma, mas agora eu consigo ajustar a luminosidade do rosto dele e só do rosto dele do jeito que eu quero. E eu quero deixar o mais natural possível
porém eu quero deixar o rosto dele mais claro. Eu podia, obviamente, deixar o rosto dele mais escuro, mas eu quero deixar o rosto dele o mais claro possível. Eu acho que aqui mais ou menos tá bom. E eu vou mais uma vez clicar com o botão direito do mouse, e agora eu vou selecionar a opção Vector Scope YUV e vou desselecionar as outras. Vou tirar essa e vou tirar o meu Parade. O que eu quero fazer, gente, eu quero ver se os meus tons de pele estão corretos. E essa linha aqui desse tipo de gráfico mostra os tons de pele. Como só os tons de pele estão selecionados, eu quero que essa espuminha, essa fumacinha que está aparecendo aqui, fique bem centralizada nessa linha para indicar os tons de pele. Então agora eu venho aqui nessa barrinha e eu tento ajustar essa barrinha até deixar mais ou menos centralizado do jeito que vocês estão vendo. E agora aqui está bem centralizado e eu tenho certeza que o tom de pele agora vai ficar mais natural. E eu posso talvez até abaixar um pouquinho a luminosidade. Então, se eu fosse mostrar para vocês agora numa tela cheia, opa, é assim que está ficando a imagem. E para mim está bem legal essa imagem. E se você está achando ao acompanhar tudo isso, né, que não está mudando nada, que está tudo igual do jeito que estava antes, porque cada mudança foi uma mudança bem gradual, esse daqui é o atual e esse daqui era o antes. Então antes, depois, antes, depois, antes, depois. Então é assim que você faz correção de cor quando você está utilizando modos dessaturados para que você consiga reter mais detalhes das partes mais claras e das partes mais escuras. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu não quero que ninguém fique bravo comigo, porque obviamente eu quis mostrar esse exemplo desta forma para que vocês tivessem o passo a passo da correção de cor, para que eu pudesse mostrar algumas ferramentas para vocês. Porém, tem uma forma muito mais fácil de corrigir essa imagem, visto que eu gravei em SL2, em S-Log2, e que a Sony me dá um LUT, ela me dá um Lookup Table, ela me dá um preset, quase como se fosse uma macro, para que eu possa simplesmente selecionar e já fazer as correções de cor automaticamente. É claro que isso vai funcionar porque eu estou gravando em S-Log2. Se eu estivesse gravando com a sua câmera X e quisesse fazer correções de cor, talvez você não tivesse um LUT, e por isso que essa explicação seria útil. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui, olha, eu vou basicamente desfazer tudo que eu fiz, simplesmente deletando a minha camada de ajuste, e vou jogar aqui uma nova camada de ajuste neutra. Então agora perceba que não tem nenhuma diferença entre as camadas de ajuste. E aí se eu vier aqui em cor e vier aqui em criativo, você perceba que eu tenho uma opção chamada Look. Se eu selecionar aqui na opção Look, eu consigo encontrar uma opção para mim, que é chamada S-Log2 Gamut para Cine 709. Eu tenho inclusive várias opções aqui diferentes para escolher. Mas se eu simplesmente clicar sobre ela, olha lá o que acontece, a imagem já fica automaticamente colorida para mim. Essa daqui ficou um pouquinho estourada demais, na minha opinião ficou um pouco clara demais. Vamos ver como é que fica a próxima. Olha essa daqui. Na minha opinião já ficou bem interessante. Olha a próxima que a Sony me oferece automaticamente. Mudança bem sutil, quase não dá para perceber a diferença. Olha a última que a Sony me oferece, ainda fica um pouco mais desaturada para que você tenha um ponto de partida menos neutro. Mas enfim, você consegue escolher Lookup Tables, desde que é seu fabricante de câmera, ou talvez você tenha comprado alguns LUTs. Se você olhar aqui no meu Premiere Pro, eu tenho uma série de LUTs que eu comprei, né? Na verdade não fui eu que desenvolvi, que eu também utilizo nos meus vídeos. Mas essa é uma forma muito rápida de você simplesmente arrastar por cima da sua imagem e já ter as suas cores completamente corrigidas. E cor é muito de gosto. Eu particularmente achei que essa imagem está um pouco mais avermelhada do que devia. Eu ainda viria aqui nas minhas correções básicas e talvez tentasse corrigir um pouquinho mais a imagem, mas enfim, já é um ponto de partida muito mais fácil para você utilizar um Lookup Table. E é assim que eu faço as minhas correções de cor no Premiere Pro, de uma forma bem rápida, para que vocês possam ver. Adoraria ver a opinião de vocês nos comentários, a minha intenção é ajudar e os seus feedbacks serão muito bem-vindos. Mas é isso aí por hoje, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, um forte abraço, até a próxima, fui!